Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para a vida de todos vocês, com muito amor, alegria, poder falar com vocês nesse instante, trazendo uma palavra de Deus para consolar e animar a todos os amados irmãos. Queremos dizer que nós temos uma alegria muito grande em poder tê-los como Igreja do Senhor Jesus Cristo, juntamente conosco, fazendo parte desse exército que vai morar no céu. O nosso desejo é que todos vocês estejam bem, desfrutando da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos convidá-los nesse instante para uma palavra que o Senhor tem para os nossos corações, no livro de Josué, no capítulo 1, nós queremos ler 2 versículos nesse capítulo, que vai falar de uma maneira muito poderosa a cada um de nós, nesse tempo que todos nós precisamos de coragem, de dedicação, e não podemos ter medo diante de tudo aquilo que está acontecendo. No capítulo 5 e 6, o Senhor está dizendo assim a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes dariam. Amém. Versículos 5 e 6 do 1º capítulo de Josué. Nós sabemos que Moisés havia dormido no Senhor, passado para o Senhor, depois de um momento com Deus. Moisés deixa esta vida e ele já tinha preparado Josué para dar continuação à sua obra, a sua trajetória, levando o povo de Israel a possuir toda a terra que Deus havia prometido. O Senhor havia confirmado no coração de Moisés que Josué seria o seu sucessor. E então Moisés passa esta responsabilidade para Josué. E nós vamos ver que eles estavam ainda antes do Jordão e precisavam passar o Jordão para possuir as terras que estavam do outro lado do Jordão. Algumas tribos Moisés já tinha entregado as suas terras e eles já estavam trabalhando, plantando, colhendo, quando Moisés então chegou o tempo dele partir. E o Senhor levou Moisés ao alto monte e ali ele morreu. E a palavra diz que Deus sepultou a Moisés, só que nunca ninguém encontrou o lugar do sepultamento. E muitas pessoas até questionam
se Moisés realmente foi sepultado, mas a palavra diz que Deus o sepultou ali. E agora, sem a presença de Moisés, o povo precisava avançar, porque tinha as terras do outro lado do Jordão. Naquele tempo, a travessia do Jordão era uma dificuldade, não havia pontes e era um rio que tinha muita água naqueles dias. E o Senhor então chama Josué e fala com ele da necessidade dele colocar o povo em ordem para possuir as terras que estavam do outro lado do Jordão. Começa o primeiro versículo dizendo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo o teu povo, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E Deus então começa a fazer promessas, confirmando as promessas que já havia feito, e o Senhor confirma de novo para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês como prometi a Moisés. Então, o Senhor chama Josué, confirma uma aliança com ele, confirma a herança que o Senhor havia dado a todos eles, aonde eles colocassem os pés, aquelas terras seriam deles. Aí no versículo 5, o Senhor encorajando a Josué, enchendo ele de coragem, porque é possível que Josué estivesse sem saber muito o que fazer, depois de estar na companhia de Moisés como líder durante 40 anos. Agora, Moisés não estava mais presente. Ele teria que assumir o lugar de Moisés. Até então, as suas experiências não eram muitas, porque sempre Deus falava com Moisés. E agora, Josué teria que assumir a direção do povo e não sabia se realmente o povo confiaria nele como confiava em Moisés, mesmo com as dificuldades que havia, mas muitos daquelas pessoas tinham uma confiança muito grande em Moisés, porque eles viram as maravilhas que Deus havia feito durante os 40 anos. E agora não tinha mais Moisés, e eles precisavam confiar que Deus estava usando agora Josué, e Josué deveria estar ali preocupado, porque poderia faltar a confiança do povo para com ele. Mas o Senhor chega para ele e começa a falar com ele: olha, Josué, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Saiba que você será tão bom, tão forte como Moisés. O Senhor no princípio está dizendo: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Da mesma forma que Deus abençoou e esteve com Moisés, ele estava dizendo: eu serei contigo. E ele diz aqui no versículo 5: ninguém poderá te resistir em todos os dias da tua vida. E o Senhor repete: como fui com Moisés, assim serei contigo.
nunca te deixarei, jamais te desampararei. Parece que era tudo que Josué precisava ouvir. Imagina, irmãos, que ele não tinha uma grande experiência de Deus falar diretamente com ele, e ele ouvir as promessas de Deus para com ele durante aquela trajetória que estava diante dele. E o Senhor então enche ele de coragem, dizendo para ele que ele seria tão forte como Moisés, que da mesma forma que Deus agiu na vida de Moisés, estaria agindo na vida dele, de maneira que ele pudesse ver que Deus estaria usando a ele da mesma forma que usou a Moisés. Era a promessa de Deus. Qualquer um de nós desejamos ter uma intimidade com Deus como Moisés teve. Moisés teve tantas intimidades que Deus disse que ninguém mais seria como Moisés, porque com Moisés ele falava face a face. E ele então continua a dizer para Josué no versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Esforça-te, tenha bom ânimo. Meus queridos, era tudo o que Josué precisava, era de força, era de muito ânimo, muita disposição, muita fé, muita coragem. E o Senhor fala com ele: esforça-te. A bênção de Deus já estava sobre a vida de Josué. Mas se ele ficasse com medo, se ele não se esforçasse, se ele ficasse sempre aguardando o tempo passar, eles não sairiam daquele lugar, mesmo com as bênçãos de Deus já sobre a sua vida. Mas então o Senhor chama e diz para ele se esforçar, ter bom ânimo, porque ele faria o povo herdar a terra que havia sido prometido a eles. E o Senhor repete no versículo 7, tão somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se aparte, não se desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. O segredo da vitória na vida de Josué era ele ser forte e corajoso, era ele cuidar de fazer tudo quanto Moisés havia passado para ele, era ele tomar posse das bênçãos que Deus estava estendendo sobre a sua vida e começar então a agir para que eles pudessem passar o Jordão, que era uma dificuldade que eles tinham. Como passar o Jordão? Tinha famílias, animais e crianças que iam passar o Jordão, e ele precisava ser forte e ser corajoso, ele precisava ter muita coragem para tomar a posição que ele tomou, depois desta palavra de Deus para o seu coração. O Senhor fala para ele
não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, que Deus está todos os dias encorajando a cada um de nós, dizendo para nós: seja forte, seja corajosos, não tenham medo, se esforce, porque eu estou no controle, eu estou com vocês. Não tema as dificuldades que estão diante de vocês, porque o Senhor está dizendo: eu sou maior do que tudo isso que está acontecendo. Eu tenho poder para cuidar, para guardar a vocês debaixo das minhas mãos, sobre a minha proteção. Vocês estarão seguros e ninguém poderá tocar em vocês. Tão somente esforça-te e seja muito corajoso diante das dificuldades, irmãos. Tem pessoas que estão temendo, tem pessoas ficando desesperadas, mas nós temos, como Josué teve, a oportunidade de receber de Deus esta palavra de encorajamento. Nós também temos tido a oportunidade do Senhor estar falando conosco todos os dias. Vocês não precisam ter medo, tão somente vocês se esforcem, tenha coragem, porque eu estou no controle de tudo, eu estou com vocês, e mal nenhum chegará à vida de vocês. Mas ele está dizendo no versículo 9: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, não tenha medo de nada, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por que que nós vamos ter medo? Por que que nós vamos ficar desesperados? Vamos confiar que Deus tem uma vitória para cada um de nós reservado. Deus tem uma bênção para cada um de nós reservado somente para os teus filhos. Deus tem o controle de todas as coisas e as nossas vidas está nas mãos do Senhor. As nossas vidas não estão nas mãos do homem. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que criou a cada um de nós para o seu louvor e para a sua glória. O Senhor continua dizendo que ele precisava tão somente permanecer guardando os ensinamentos da palavra do Senhor. Não se afaste da sua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Veja, queridos irmãos, que palavra maravilhosa, poderosa Deus está falando para nós. Devemos ter o cuidado de não abandonar o livro da lei do Senhor, não abandonar as promessas que o Senhor tem para nós.
o povo de Israel precisavam ser firmes em todo o ensinamento que eles haviam recebido durante o período que Moisés estava presente. E agora o Senhor confirma para eles: não se afaste da tua boca o livro desta lei. Nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, mais do que nunca nós precisamos manter a nossa comunhão com o Senhor. Quantas vezes a gente vê crentes descuidados, esquecendo das promessas que Deus tem para a sua vida, vivendo de qualquer maneira, esquecendo dessa responsabilidade de guardar tudo que está escrito na palavra de Deus, meditar de dia e de noite nos ensinamentos de Deus para a nossa vida espiritual. Nós sabemos, queridos, que nós também estamos de caminho para uma terra prometida. Israel estava indo possuir a Canaã terrestre, a Canaã aqui da terra, mas tinha muitos empecilhos, muitos embaraços que eles tinham que vencer, todos eles. A primeira dificuldade seria passar o Jordão, mas Josué, agora revestido do poder de Deus e com confiança, com coragem, não tendo medo, ele chega diante do rio e toca nas águas e o rio se abre e forma um montão de água de cada lado, e eles passam pelo rio em terra seca, vencendo assim a primeira dificuldade que estava diante dele. Depois dele vencer aquela dificuldade, a sua fé, a sua confiança em Deus agora já era de uma outra maneira, porque ele viu que Deus estava agindo na vida dele, assim como agiu na vida de Moisés. E ele sabia que tinha outros obstáculos, mas ele confiou que venceria. Nós estamos de viagem para Canaã celestial. Estamos passando aqui neste mundo como se fosse o deserto que Moisés passou com o povo de Israel. Estamos passando, enfrentando todas as dificuldades que existem aqui. O inimigo lutando continuamente para desanimar, colocando dificuldades diante de nós. Mas nós estamos firmes nesta promessa: não se aparte da sua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, porque só assim você vai prosperar, só assim as bênçãos de Deus vai ser cumprido na vida de vocês. Deus quer cumprir as promessas que Ele tem feito para nós, irmãos. Precisamos da coragem de Josué, da sua fé, da sua dedicação, da sua confiança, porque Deus está dizendo para nós que só está faltando a gente ter coragem suficiente para vencer todas as dificuldades. Ele está dizendo para nós: esforça-te, tenha bom ânimo, eu estou com vocês. Não tenhas medo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Assim, meus amados, Josué conseguiu, atravessou o Jordão e começou a conquistar
as terras que o Senhor já tinha preparado para eles. E ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. O povo confiaram, depositaram confiança nele como tinha em Moisés. Ele provou que Deus era com ele. A sua obediência durante toda a caminhada com Moisés, a sua fidelidade. Deus viu o coração dele e escolheu e encheu do seu poder e da sua graça e capacitou com um poder tão grande para que ele levasse o povo a possuir toda a terra que Deus havia prometido para eles. Glória a Deus, porque nós também, com a nossa confiança no Senhor nosso Deus, nós vamos vencer todas as dificuldades que estão diante de nós. E vamos um dia possuir por herança o reino que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Deus tem promessas maravilhosas para se cumprir na nossa vida e tem na Bíblia Sagrada muitas promessas de bênção, muitas promessas de encorajamento para as nossas vidas, e nós queremos passar algumas destas promessas de Deus, recomendando a gente que não tenha medo, que confie no Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 13, o Senhor diz assim: pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Estas mesmas palavras o Senhor está dizendo para nós, que Ele toma nós em suas mãos, e Ele está dizendo: não temas, porque eu ajudarei a vocês nos momentos difíceis e de dificuldade. Não temas. O Senhor Jesus, em Mateus 9, versículo 2, diz o seguinte: alguns homens trouxeram o paralítico deitado no leito, e vendo Jesus tão grande a fé daquele homem, disse então para o paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aqui Jesus oferece bênçãos tão grandes, oferece perdão para os pecados, desde que aquele homem tivesse bom ânimo, pudesse crer no seu poder. E ele estava prometendo ajudar de certo modo aquele homem, perdoando seus pecados e curando também a enfermidade que estava assolando a sua vida. Jesus continua fazendo promessas maravilhosas para as nossas vidas. Em Mateus 14, 27, Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus disse isso a Pedro quando ele estava no barco e desejou andar sobre as águas, indo ao encontro do Senhor Jesus. Mas Pedro estava com medo, e Jesus disse para ele: coragem,
tenha coragem, eu sou contigo. Não temas, sou eu, venha, não tenhas medo. Meus queridos, Jesus está dizendo para nós, eu estou no controle de tudo, não tenhas medo, creia somente em mim, creia que eu estou no controle da vida de vocês. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus. Encontramos ainda outro texto em Isaías 43, no primeiro versículo, 43, 1 e 2, ele diz assim: agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Não temas, ó Israel. O Senhor Jesus está dizendo hoje para nós, não temas, meu filho, porque você é meu. Não temas, porque eu te comprei com meu sangue. Você é meu, eu tenho todo o controle sobre a sua vida. Continuando no versículo 2, ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arde em ti. Glória a Deus. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meus amados, que bênção as promessas que o Senhor tem também para a nossa vida. Aqui o Senhor estava dizendo para a nação de Israel não temer as dificuldades, porque Ele estava no controle, porque Ele tinha remido, tinha tirado eles do cativeiro. Dizia Ele, vocês são meus, e nós também. Deus nos tirou do cativeiro, Deus nos remiu com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, e Ele está dizendo, você é meu, não tenhas medo. Quando vocês passarem pelas águas por momentos difíceis na sua vida, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Quando vocês passarem pelo fogo, eu estou com vocês, não estou deixando vocês caminharem sozinhos. O fogo não te queimará, nem a chama arderá sobre vocês, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Senhor nosso Deus. Ele que está nos conduzindo, não é o homem, mas é o próprio Deus. As pessoas podem se esquecer do poder de Deus na hora da dificuldade, ficam com medo e podem perder a sua confiança e a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite, não temas, sê forte e corajosos, porque vocês terão responsabilidade de levar muitas pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós, amados irmãos, temos muitas responsabilidades, uma responsabilidade muito grande, de levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Nós temos necessidade
de cuidar da nossa família, de levar os nossos filhos a trilhar nos caminhos do Senhor. Se a gente não conseguir ganhar almas lá fora, ganhar ninguém lá de fora para o Senhor Jesus, mas se a gente conseguir ter a nossa família andando nos caminhos do Senhor, se nós tivermos a condição espiritual de ter a nossa família firmada nos propósitos do Senhor, já é uma grande oportunidade, uma grande bênção na nossa vida. Mas Deus nos chamou, nos escolheu, colocou em nós o seu Espírito e disse: ide e fazei discípulos. Então, irmãos, nós precisamos, não como Josué, levar o povo de Israel às terras de Canaã que estava prometida. Agora Deus quer que nós, a sua igreja, sejamos fiéis a Ele, não duvidando do seu poder, não duvidando da sua bondade, do seu amor. Ele está dizendo: eu estou com vocês aonde quer que vocês estiverem. O meu poder eu já derramei sobre a vida de vocês. Então somente agora esforça-te, tenha bom ânimo, viva estas verdades, nunca deixe apartar da sua boca o livro desta lei, o livro da verdade, a palavra que é vida para os nossos corações, que nos traz ensinamento, enriquece a nossa vida de conhecimentos. Hoje nós damos glória a Deus, porque temos os ensinamentos desde Gênesis até o Apocalipse. Nós temos os ensinamentos do Senhor em nossas mãos, para a gente adquirir fé, confiança e conhecimento de todas as verdades que o Senhor tem falado para nós. Queridos e amados irmãos, permaneçam firmados, porque nós vamos possuir a terra prometida, a nação celestial que Deus tem preparado para nós. Mas para tanto, nós precisamos ser fortes e muito corajosos, porque os inimigos estão sempre diante de nós, mas conosco está o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que nos conduz, que nos faz vencer todas as dificuldades. Que esta palavra de Deus esta noite venha trazer coragem a cada um de nós, lançando fora todo o medo, porque o medo não vem do Senhor, só serve para trazer dificuldades e tropeços nas nossas vidas. Vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Queremos falar também com algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, que se você ainda não está seguro nas mãos do Senhor, corra o mais depressa possível e receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta correndo e receba o perdão do Senhor e toma posse da bênção que o Senhor tem prometido para você. Não permaneçam distante do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando a qualquer momento e não pode nos achar despreparados. Se nós não estivermos prontos, nós vamos perder a grande bênção sem
que a gente possa reclamar, porque o Senhor Jesus tem falado para nós. Ele tem falado para nós estarmos prontos, preparados, porque a qualquer momento Ele pode vir. Deixa o mundo com seus pecados, deixa a vida lá de fora e corramos para os braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar o coração de todos vocês, possa abençoar todas as famílias representadas diante de Deus, todas as famílias da igreja, todos vocês que ainda não estão em Cristo, possam correr e se tornar também uma igreja do Senhor Jesus Cristo, porque só depende de você. Jesus Cristo já pagou o preço e está te convidando para uma nova vida com Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença. Sabemos que as pessoas estão, de um modo geral, precisando de uma palavra confortadora, de uma palavra que consola, de uma palavra que encoraja, Senhor, para vencer os obstáculos, para ficar firmes e não ter medo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos a vida do Teu povo, a Tua igreja, os Teus servos, cada um aonde estão, sejam abençoados, visitados com Teu poder. Consola, ó Deus, aqueles que estão tristes, visita aqueles que estão doentes, levando a cura, realizando um milagre na vida desse irmão, na vida desta irmã, Senhor. Visitando esta pessoa que está com medo, que está desanimada, Senhor, preocupada, angustiada, que eles sintam o poder do Senhor, tocando neles para uma nova vida, um renovo espiritual. Assim, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos a vida da igreja, a vida de todo o Teu povo, Senhor. Entregamos a nossa pátria em Tuas mãos, para que o Senhor guarde, para que o Senhor tome conta do Teu povo. O Senhor venha repreender, ó Deus, este mal que está assolando a terra com o Teu poder. O Senhor venha destruir, ó Deus, este mal e trazer vitória sobre a vida do Teu povo, sobre a nossa nação e sobre as nações em toda parte que sofre com as mesmas dificuldades, com os mesmos sofrimentos. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as pessoas que estão hospitalizadas. Toca em cada uma delas, para que sejam curadas, Pai, em nome de Jesus. As pessoas que estão tristes por perder alguém da sua família, que o Senhor esteja consolando. O Senhor tem o controle de todas as coisas, por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.